Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje recebemos o Dr. Bill Bacete para conversar com a gente. O Dr. Bill é médico infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, mestre em biotecnologia e médico do controle de comissão de hospitalar do Hospital Santa Rita. Tudo bem, Dr. Bill? Tudo tranquilo. Muito obrigado, galera, pelo convite. Espero mais uma vez poder contribuir aí com a formação de todos vocês que estão ouvindo a gente. Com chefe, toda agradecemos certeza. você ter aceitado esse convite, porque a gente sabe a dificuldade de agenda, né? A gente que atua demais em hospital e ter um pedaço aí do seu dia pra gente é muito gratificante. Obrigado aí. Exato. E o que nós vamos falar hoje, Pietro? Fala para nós. Pois é, a gente vai introduzir, porque o assunto é muito grande, o uso racional da antibiótico terapia na emergência. Eu duvido que tem todo mundo aqui sabe que vai ouvir esse podcast 100% de antibiótico na emergência. Fala aí. Com certeza, gera sempre dúvida, gera sempre questionamento, né? Então, esse tema de estar em voga de uso racional de antibiótico, né? A gente tem visto aí um uso meio irracional ultimamente, né, Dr. Bill? Então, tá aí a importância da gente discutir sobre esse tema. Só pontuando para vocês aqui, hoje, dia 26, encerrou a semana do uso racional de antimicrobiano. Então, esse podcast vem muito a calhar justamente para abraçar esse último dia dessa semana para justamente a gente poder passar um pouco do que é o uso racional de antimicrobiano, principalmente na emergência. Maravilha, para coroar então o fim da semana aí, não é isso? Chave de ouro. Perfeito. Então vamos começar, Dr. Bill. O que você tem para falar para a gente de uso racional de antimicrobianos? Fala um pouquinho para a gente sobre essa temática. O que você vê na sua prática clínica hoje em dia? O uso racional, antigamente a gente usava muitos outros termos, mas o uso racional ele engloba o seguinte mantra: o antibiótico certo para o paciente certo, na dose certa e na duração correta. Excelente. Certo? Então seriam esses 4 Ds aí que guiariam o dia a dia da terapia antimicrobiana. Hoje a gente tem muito antibiótico disponível, muita bactéria diferente disponível, e o primeiro passo para a gente poder falar em racionalidade no uso de antimicrobiano é ter uma noção do diagnóstico correto ou o mais provável para aquela infecção. Para daí sim a gente começar a entender, né, o que a gente vai prescrever ou não para aquele paciente. Então, o primeiro passo de fato vai começar com um bom diagnóstico, mesmo que seja clínico, do provável sítio de infecção. E como a gente está falando de uso racional de antibiótico, se a gente tem um lugar que a gente tem que iniciar isso aí, é na emergência. É onde o paciente está colonizado as bactérias da comunidade, né? Ou então, assim, clínica de diálise, etc. Existem colonizações de bactérias? Sim, existem. Mas é o pontapé inicial de você começar com o pé direito e tratar esse paciente com um espectro de antibiótico realmente proporcional, né? Perfeito. Você falou um ponto muito importante no meio dessa história toda. Dar um diagnóstico de uma pneumonia habitualmente é tranquilo. Febre, dor torácica, piora da secreção, dificuldade para respirar. Então, não tem muito segredo em dar esse diagnóstico quando ele vem florido. Só que o passo, o pulo do gato, a parada maneira na hora de você prescrever um antibiótico correto é você entender se aquele paciente específico tem algum fator de risco para algum agente diferente do nosso dia a dia, que seria o Streptopneumoniae, o pneumococo e os agentes atípicos, certo? E o que a gente tem de mais comum no dia a dia, para fugir um pouco essa regra, seriam os pacientes com doença estrutural pulmonar, em especial DPOC, que é onde você tem que oferecer uma cobertura extra para pseudomonas. Ou seja, ao invés de você começar com ceftriaxona e claritro-ácido ou qualquer outro macrolídeo, você poderia começar com a ceftazidima, que é uma cefalosporina com ação anti-pseudomonas, e clarito-ácido, ou uma quinolona respiratória, como levo, como moxifloxacina, em monoterapia, que já teria essa cobertura ampliada. Então, isso seria só um pequeno exemplo do que é raciocinar no diagnóstico e no fator de risco para alguma coisa diferente. Ainda nesse contexto, Staphylococcus aureus não é uma bactéria que habitualmente faz pneumonia no dia a dia. Mas quando você tem um paciente com uma doença muito extensa, criança, com sinais de necrose pulmonar, é um outro indício, um fator de risco, um sinal de que esse paciente precisa de receber uma cobertura anti-Staphylococcus. Certo? O que vai fazer diferença quando eu penso, por exemplo, no Staphylococcus desse paciente que eu comentei ou na pseudomonas daquele paciente que a gente comentou lá atrás? Se ele é ou não é resistente. Acho que isso também é um pulo do gato que a gente tem que levar em conta.
Perfeito. Excelente. Então, continuando, já que a gente começou no tema de pneumonia, né? Então, vamos adentrar um pouquinho mais nesse tema, né? Então, pneumonia é uma das complicações infecciosas mais frequentes, né, no nosso dia a dia. Todo mundo que trabalha com emergência vai lidar com pneumonia diariamente, e a gente sabe que a gente tem um espectro de apresentação clínica bastante variável. Eu vou ter desde aquele paciente jovem, sem comorbidades, que chega ali pouco sintomático, né, que está com uma astenia, um quadro mais subagudo ali, já aquele paciente que chega bem grave, evolui para insuficiência respiratória, tem uma consolidação pulmonar extensa, leucocitose, desvio à esquerda. Então é importante na pneumonia, né, vai fazer essa estratificação do meu risco, da gravidade do meu paciente, vai acabar mudando um pouquinho a minha terapia antibiótica, né? Então fala um pouquinho pra gente, questão de qual escala que a gente vai usar essa estratificação, como é que a gente faz isso na nossa prática clínica, doutor Bill? Ótimo. Hoje nós temos, assim, diversas... escala para quase tudo, né? No final das contas. Isso verdade. É muito bom. Ainda bem, né? Isso é muito bom e principalmente para aquela pessoa que está chegando na emergência agora, o recém-formado. Porque, assim, se a gente for pensar em simplicidade e de conduta, o CURB, ou CRB65, é uma coisa que, tirando a ureia, você tem praticamente todos os seus dados ali na mão, na parte clínica e de comorbidades, e você já vai poder tomar uma decisão rápida e fácil, certo? Se você tem um bom laboratório que te ofereça tem uma capacidade do que a gente chama de velocidade de entrega, né? Que é o turnaround time, que é essa entrega rápida, e você consegue ter os exames de forma bem precisa e rápida na mão, você pode usar o PSA e algum outro score. Mas isso vai depender muito do que tem de disponível para você. O fato é que o CURB, ou CRB65, ele é muito fácil e muito prático e vai te ajudar. Interna na UTI, fica em observação. Então isso é muito interessante. Começar por algum deles, aí depende da estrutura que você tem em mãos. Provavelmente num pronto atendimento público, o CRB65 ou o CURB65 é o que vai ter de melhor. Perfeito. E a gente tem batido muito na tecla de que a resistência antibiótica é completamente diferente da virulência, né, Vitor? Assim, e importante, até a gente cria uma palhinha sobre, assim, professor, quando é que eu vou chegar e vou dar um tiro de canhão no meu paciente da emergência? Ótimo. Quando a gente fala em gram positivo, e aí principalmente o Staphylococcus aureus, para quase todos os sítios, pele, partes moles, infecção da corrente sanguínea, catéter, e o estrepto, seja o pneumônio para pneumonia, seja o piógenes para pele e partes moles. Os streptococcus praticamente não têm resistência, certo? É muito raro. Quando é sistema nervoso central, a gente vê que tem as concentrações inibitórias mínimas, as MICs, aumentadas, mas isso também não é uma coisa habitual. Então, para o Streptococcus, eu não me preocupo tanto com resistência microbiana. Perfeito. Ponto. Penicilinas ainda são extremamente eficientes. Então, seja os beta-lactâmicos mais modernos, como as cefalosporinas, mas mesmo a ampicilina, a gente não precisa se preocupar com estrepto e resistência. Maravilha. O Staphylococcus, por sua vez, ele já é um gram positivo que tem um ímpeto diferente, certo? Tanto do ponto de vista de virulência, que é a capacidade de fazer doença grave, invasiva e rápida, certo? Quanto do ponto de vista de resistência. Então, tomando esse exemplo da pneumonia, eu falei, olha, uma pneumonia grave, extensa, necrotizante, ou seja, uma bactéria que chegou e destruiu tudo muito rápido. Isso é o Staphylo. E a gente vê o Staphylo resistente à meticilina da comunidade, o MRSA, o CA-MRSA, fazer isso de forma muito intensa, certo? Então, quadros muito graves, com até uma desproporção da clínica com o que você está vendo ali. Às vezes o cara está chocadão e a imagem não é nem tão... Então, isso me faz pensar em Staphylo. Por quê? O Staphylo tem fatores de virulência, que é essa agressividade, principalmente o CA-MRSA, ele tem alguns fatores, e um que é muito interessante chama PVL, leucocidina de Panton-Valentine. Então, quando o Staphylo produz essa toxina da comunidade, ele faz estrago. É isso que ele faz, certo? E aí a grande questão é que eu vejo muitos esquemas para Staphylococcus com ceftriaxona e oxacilina. Isso significa 6 e meia dúzia. Certo? Okay. Por quê? A oxacilina não tem cobertura absolutamente nenhuma para o estrepto e o ceftriaxona tem cobertura absolutamente nenhuma para o Staphylo MRSA. E ceftriaxona e oxacilina ambos cobrem o Staphylo oxassensível. Sim. Ou seja, se você der só ceftriaxona, você está fazendo praticamente a mesma coisa. Tirando que a oxacilina é um pouco mais potente. Uhum. Mas do ponto de vista de espectro, você não ganha em nada.
certo? Sim. Você está dando 2 drogas completamente redundantes para estáfilo e uma que é boa para os dois, que é o ceftriaxona, e uma que é boa só para o estáfilo, que é a oxa. Por isso que quando a gente vai fazer uma cobertura dupla, uma terapia combinada quando eu planejo tratar o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, eu tenho que fazer clindamicina, vancomicina, alguma droga que tenha ação anti-MRSA. Hoje a gente tem drogas mais modernas, como a ceftarolina, que é uma cefalosporina que uns chamam de 4ª geração, outros de 5ª geração, outros chamam de 4ª geração com ação anti-MRSA, mas o fato é que é o único beta-lactâmico que tem essa prerrogativa de ser anti-MRSA. Mas o que eu queria que a gente entendesse é que quando eu tenho um paciente que tem fatores de risco para MRSA, Staphylococcus resistente, criança, obeso, população encarcerada, esporte de contato, que é muito desvalorizado, paciente jovem, mas faz jiu-jitsu, faz judô, enfim, futebol. A primeira descrição de MRSA de comunidade foi no basquete, só para vocês terem ideia. Cultura. Então, no final das contas, quando a gente tem fatores de risco para MRSA, ceftriaxona e oxacilina não valem exatamente de nada. É uma redundância de esquemas. Bill, o que vou usar? Vou usar Clinda ou vou usar Vanco, no final das contas? Bom, aí que vem a pegada do controle de infecção hospitalar. Nós, do controle de infecção hospitalar, a gente precisa de dar ao emergencista, ao intensivista, ao hospitalista, subsídio para ele falar assim, olha, aqui no meu hospital eu posso usar clindamicina. Perfeito. Certo? Então, isso não tem como eu dizer. A gente tem um levantamento de 2017 do Espírito Santo, de vários hospitais públicos e privados, e a clindamicina não era uma boa droga. Como está hoje, não sei dizer. Lá no Santa Rita, não é uma boa opção. Perfeito. Vai depender do perfil. Exatamente. Por isso que o nosso esquema inicial para cobrir MRSA seria com ceftriaxona e Vanco. Excelente. Perfeito. E vamos lá, quando a gente tá falando de bactérias multiresistentes, né? A gente começou a falar um pouquinho da pneumonia, do CURB65, né? Que a gente vai usar para estratificar o risco. Então vamos começar a falar ali um pouquinho daquela pneumonia mais simples, que a gente decidiu por não internar, aquela pneumonia que o paciente veio de comunidade e a gente pontuou 0 ou 1 no CURB, né? Professor, quais bactérias que seriam o espectro principal para a gente cobrir e quais seriam os regimes de antibiótico de escolha para nós? Perfeito. Eu vou trazer à tona o que a gente chama na Infecto de pandemia oculta, certo? O que é a pandemia oculta? Todo mundo usou macrolídeo, pelo menos uma vez na vida, agora nesses últimos 2 anos. Com toda certeza. Então, assim, as pessoas, a gente não tinha o que fazer para Covid, todo mundo acreditando, muita gente acreditando no macrolídeo, na azitromicina, enfim. Então, os usos de macrolídeo profilático. Exatamente. Usava azitromicina profilática. Exatamente. Então, isso é o que a gente chama de pandemia oculta. Perfeito. E a gente já está sentindo isso na pele dentro dos hospitais, com cada vez mais bactérias multiresistentes. Só que na comunidade, isso também é uma realidade. Só que é uma realidade muito mais perigosa. Por quê? No hospital eu tenho um monte de método diagnóstico que eu consigo, em 2 a 3 dias, definir isso e ativamente falar, olha, o Pietro, você deu azitromicina no paciente, mas é resistente, certo? Na comunidade, isso é mais complexo, certo? Então, o uso de macrolídeo, ele tem que ter a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia. E nesse contexto, aquele paciente que tem um CRB, um CURB de 0 ou 1 sem comorbidades, e o paciente vai mandar para casa, quando que eu vou mandar ele para casa só com penicilina, só com amoxicilina, nem com clavulanato, certo? Quadro agudo, certo? Um quadro que começou mais abruptamente, um quadro mais florido, com catarro, com dor torácica, com febre alta. Isso é estrépito. Isso é sinal de estrépito. Perfeito. Certo? Quando que eu vou preferir uma outra droga, que eu já vou falar que não é o macrolídeo, para mandar para casa pensando especificamente em germe atípico? Quando tem mais de várias pessoas dentro de casa com o mesmo sintoma, quando o quadro é um pouco mais arrastado, com febre mais baixa, predominantemente com tosse, apatia, enfim. Então, quando isso me tira um pouco da possibilidade de pneumo, certo? Perfeito. Porque o pneumo gosta de fazer aquela pneumonia clássica. Então, nesse caso,
Macrolídeo já não é mais uma opção, na minha opinião, e os meus pacientes, geralmente, eu trato com uma tetraciclina das antigas, que é a doxiciclina, ou das novas, a minoxiclina. São 2 antibióticos que a gente está... A minoxiclina a gente não está ressuscitando, a gente está trazendo ela, a dox está sendo ressuscitada, ou mesmo o Bactrim. Apesar da quinolona ser um bom antimicrobiano para pneumonia, ela tem um espectro demasiadamente grande para você tratar só um germe atípico, né? Perfeito. Então não faz sentido nesse contexto. Diferente do paciente grave, que você tem que cobrir os 2. Mas nesse contexto, a amoxicilina é completamente segura. Claritro, ácido, érito, eu não uso mais no meu dia a dia por enquanto, até a gente começar a ter dado nacional de como está essa resistência na comunidade. Perfeito. No hospital a gente sabe. Então eu teria essas outras opções. Certo? Perfeito. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Excelente. Então, é importante essa questão do macrolídeo, né? Porque a gente vê nos consensos ali, indicando ali o macrolídeo como uma das primeiras opções, né, que a gente teria. Mas o consenso foi escrito lá nos Estados Unidos. Tem tempo, com outra realidade. Excelente. Com certeza. E só para a gente fechar isso com chave de ouro, lembrando que os sintomas de agente atípico, eles são muito parecidos com o de pneumonia viral. Certo? Excelente. Então, que a gente não precisa de antibiótico absolutamente nenhum. Então, hoje, existem tecnologias muito completas ou mais ou menos completas, por exemplo, com painéis respiratórios. Lá no Santa Rita, a gente tem um painel respiratório que a gente, com o SWAB, em 1 hora eu detecto 22 patógenos, incluindo vírus, bactérias típicas e atípicas, certo? Excelente. Mas isso é uma tecnologia que ainda é muito restrita. Mas outros lugares, você já consegue ter pelo menos 3 vírus. SARS-CoV, influenza e sincicial respiratório, certo? Excelente. E uma ferramenta que vem ganhando força na literatura e que é muito útil na emergência é a procalcitonina, certo? Esse é um marcador que ele é quase que específico de infecção bacteriana. Perfeito. Então, numa suspeita clínica forte de uma infecção viral, uma procalcitonina negativa me encoraja a mandar o paciente para casa com sintomáticos. Excelente. Numa suspeita clínica mais ou menos, então pode ser atípico, uma procalcitonina tocada, não muito alta, me dá força a mandar o paciente para casa com tratamento exclusivamente para atípico. Num quadro um pouco mais grave, mais florido, uma procalcitonina alta, me faz pensar em estrépito. Então, perfeito. É um marcador muito interessante pro dia a dia e principalmente para emergência. Interessante. Puxando esse gancho da procalcitonina, professor, a gente vê que, assim, quando o paciente, mesmo sem estar séptico, né, infectado, a descarga de solicitações laboratoriais é gigantesca, né? Eu vou pedir tudo que eu lembro. Inclusive urocultura, uma pneumonia. É verdade. Nossa, eu vejo isso todo dia. Todo dia. Exatamente. A gente quer saber, assim, como é que está o papel dos marcadores inflamatórios nesse contexto. Já até começou a falar da procalcitonina. Então, a procalcitonina é o que tem de mais novo e disponível. Tem muita coisa nova chegando, mas a procalcitonina é mais nova, é mais disponível, né? E hoje em dia é cada vez mais barata. A maioria dos planos já paga isso, inclusive na emergência. Então, a proteína C reativa, o PCR, que é o marcador que a gente tem mais experiência, existem alguns dados falando que acima de 200, acima de não sei quanto, mas eu, como sou uma pessoa que gosta muito de laboratório, eu tenho algumas coisas que eu preciso de pontuar para quem está ouvindo a gente. Quando eles falam que o valor X significa mais ou menos se é bactéria, se é vírus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o aparelho que o cara fez o estudo é um aparelho da Abbott. O aparelho que tem no hospital é um aparelho da marca X ou Y. Sim. Então, não necessariamente, apesar do ponto de corte ser o mesmo, a curva de leitura, então, os outros detalhes. Então, assim, procalcitonina é um marcador que a gente está ganhando experiência e que é muito bom, mas lembrando que ele tem ponto de corte de 0,1 e 0,25, dependendo do aparelho, então a gente tem que tomar muito cuidado. E a proteína C reativa, ela é um marcador que é muito interessante para quê? Não para eu decidir se eu vou dar ou não antibiótico, essas coisas, mas para entender se aquele tratamento está sendo eficiente, certo?
Não precisa de pedir todo dia a proteína C reativa. Ela é muito legal ali no primeiro dia e nas primeiras 72 horas. Isso porque vai respeitar a cinética de morte bacteriana e da reação e da cascata inflamatória e a própria cinética da proteína C reativa. Então, para mim, esses dois marcadores são muito interessantes no dia a dia, certo? Perfeito. Velocidade de hemossedimentação não faz sentido porque ela demora muito para aumentar. Ferritina também não faz sentido no contexto atual. Então, seriam os dois biomarcadores que a gente tem. E lembrando que tem que ver com o seu hospital se ele tem à disposição esses testes de diagnóstico rápido, né? Que a gente chama de point of care. Perfeito. Excelente. Então vamos deixar a discussão um pouquinho mais grave daquela pneumonia. Falamos na pneumonia ali com CURB 0 e 1. Agora vamos mudar um pouquinho o cenário. Chegou pra gente aquele paciente com CURB 2 ou 3, né? Que nós decidimos que nós iremos interná-lo. E aí, professor, muda o antibiótico de escolha? A gente tem um espectro maior para cobrir? Como é que a gente vai fazer isso na nossa prática clínica? Ótimo. O CURB ele vai decidir essa questão de interno ou não interno. E aí depois a gente vai ter que começar a só dar um passinho à frente e falar assim... Além do CURB elevado, ele tem sepse? Perfeito. Certo? Porque se a resposta for sim, eu tenho que oferecer uma terapia de espectro largo, certo? Excelente. Ou seja, eu tenho que cobrir típicos e atípicos, independente de procalcitonina, independente de qualquer coisa. Exceção seja feita se eu tiver um teste diagnóstico. Perfeito. Rápido, né? Igual esse painel de 1 hora. Então, sim. Aí eu consigo lançar a mão de uma terapia mais guiada. Perfeito. E esse é o futuro. Certo? Por isso que aquela história do antibiótico na primeira hora vem cada vez mais caindo por terra. Sim. Porque hoje, em 1 hora, eu consigo definir o que eu vou fazer. Você vai fazer, excelente. Exatamente. Então, esse é um dos motivos. Mas, num contexto geral, eu preciso de oferecer uma terapia empírica de largo espectro. Num contexto geral, seria ceftriaxona e claritro e ácido, levofloxacina em monoterapia. Só que se eu começo a ter um paciente que tem mais fatores de risco, exemplo... Um cidadão que internou para fazer um tratamento, fazer uma apendicectomia supurada, ficou internado por uns 5 dias, já tomou ceftriaxona naquela primeira internação, já era um senhor de mais idade, ficou fragilizado ali pelo quadro, foi para casa depois de 3 dias de ceftriaxona, que é suficiente para tratar uma peritonite, tá bom? Perfeito. Quando você lava a cavidade, não precisa de 14 dias. Excelente. Então, o paciente vai para casa, mas ele ficou 5 dias hospitalizado e voltou. Esse paciente que ficou por mais de 48 horas internado nos últimos 30 dias, ele começa a ter fator de risco para que aquela pneumonia já não seja mais uma pneumonia comunitária. Perfeito. Certo? Ou que vem de casa de repouso. Então é aí que vem aquela história do fator de risco. Para eu não dar meropenem para todo mundo, mas para eu também não subtratar todo mundo e aumentar a mortalidade. Então, essa conversa do fator de risco, de saber de onde ele veio, de saber do que ele tem de comorbidades de base e saber o que ele tomou nos últimos dias, vai me guiar a fazer uma terapia um pouco mais direcionada a gram-negativos resistentes. Perfeito. E se tem uma coisa que o Staphylos é uma máquina de destruir. Agora, o gram-negativo é uma máquina de fazer resistência. Né? Então, às vezes ele mata mais, não porque ele é mais virulento, mata mais porque ele é difícil de morrer. Perfeito. Certo? Então, quando é difícil de acertar o primeiro tiro. E o meropenem não é a solução para todo mundo. Então, esse paciente que eu te falei agora, ele seria um paciente muito bem tratado, por exemplo, com piperacilina com tazobactam. Excelente. Em monoterapia ou combinado com alguma droga anti-MRSA se ele estivesse com sepse. Certo? Perfeito. Então, isso seria mais ou menos esse contexto que a gente direcionaria o antimicrobiano de dar naquela hora. Excelente. Que vai ser mais ou menos o mesmo regime que a gente pensa na pneumonia nosocomial, né? Isso. A pneumonia nosocomial, isso até seria classificado como uma pneumonia nosocomial, que hoje tem o nome mais chique, né? Que é relacionada à assistência à saúde. Por conta de não necessariamente o paciente estar internado, né? Sim. Isso. Então, o termo associado à assistência à saúde se dá por quê? Porque hoje tem home care, Sim. Hoje tem diálise, tem um bocado de assistência que oferece risco de ter resistência na comunidade e o paciente não necessariamente está num nosocômio. Perfeito. Então, acho que esse é o... Então, mas seria por aí mesmo. E talvez a grande questão que a gente começou abrindo é quando que eu vou oferecer uma droga para a gente intra-hospitalar na minha emergência, certo? Então, nos pacientes que já são expostos, eles reinternam com frequência, aquele idoso que sempre está tendo um quadro pulmonar, que tem um quadro de broncoaspiração que você não conseguiu resolver, então ele já está na 3ª internação daquele mês.
Então, esse é um momento do carbapenêmico, né? Perfeito. Quando você já sabe que aquele paciente teve uma infecção por algum gram-negativo, ISBL ou um pouco mais do que isso, ainda nesse último mês. Então, quando você tem essas ideias, você já consegue começar a programar. Ou quando aquele paciente que já vem com um diagnóstico microbiológico de base. Um exemplo que a gente tem de mais forte seria paciente com fibrose cística. Perfeito. O paciente com fibrose cística, ele e a pseudomonas são um encarne. Só que, como eles coletam cultura com alguma frequência nos serviços, você consegue saber se ele já tem um bicho resistente ou não, certo? Então, isso é muito interessante. E se guiar por colonizações, então... eu tô dando aqui o ceftriaxona, mas o cara tem um SWAB com KPC, então eu vou dar polimixina. Isso não vale, certo? Perfeito. Porque aquela colonização, aquele SWAB de ferida, aquilo lá tem ele tem um fim epidemiológico. Se eu vou isolar o paciente dentro do hospital ou não. Mas para fins de tratamento, a gente não deve se guiar por aquilo. Perfeito. Perfeito. Eu acho que pneumonia a gente... Só mais uma pergunta, deixa só mais uma dúvida no ar aqui. A gente falou da doença estrutural pulmonar, falou da fibrose cística, do DPOC. Isso. Paciente que interna com DPOC e pneumonia, eu vou cobrir pseudomonas sempre ou só em algumas situações específicas? Essa é uma pergunta capciosa e muito boa. Se ele tiver indicação de internação, na minha prática clínica, eu recomendo que sempre cubra pseudomonas. Perfeito, certo? Excelente. Então, isso é uma coisa que se ele tiver indicação de internação. Se não tiver, se for aquele paciente que está bem, só piorou a secreção, o aspecto ficou diferente, piorou a hipoxemia, ou seja, ele tem critério de DPOC com exacerbações infecciosas. Não necessariamente você precisa de tratar, exceto se você já souber que ele é colonizado por pseudomonas. Excelente. Perfeito. Maravilha. Acho que pulmão... Agora acho que a gente falou bem de pneumonia, né? Bom, vamos descer um pouquinho? Vamos lá, puxa aí pra nós. Professor, a gente está agora com esse paciente que tratou a pneumonia, foi para casa, passou longo e tal, ele foi ficando mais idoso e ficou usando fraldas geriátricas em casa e fez uma infecção em trato urinário e chegou no nosso pronto-socorro. Ele é mais frágil, já está assim, mais sonolento e tal, mais torporoso, mas não está instável não. Mas parece ter critério de sepse. E aí, para onde é que eu vou? Pois é, a infecção do trato urinário, ela é um desafio, porque, assim, muitas pessoas tentam dar o diagnóstico de infecção do trato urinário baseado em cultura e EAS. Isso é um erro, certo? O EAS é um exame muito frágil, que é feito com uma fitinha, que depende de alguém pegar e olhar. E eu até brinco assim, se você colocar para minha esposa ver a fitinha, ela vai identificar um monte de cor e tonalidade. Eu vou ver as cores básicas lá. Então talvez a gente interprete o resultado de forma completamente diferente, certo? Então os dipsticks, eles são assim que é feito, geralmente, por isso é rápido, mas tem esse viés de observador completo, né? Então o EAS, ele pode até me dar algum subsídio para tratar, principalmente no paciente que você não consegue colher uma história. Ok? E também xixi quente não é sintoma de infecção do trato urinário. Então, mas num idoso onde você não... que está torporoso, onde você não tem uma história clínica, só que você não tem... barriga é fácil de achar infecção, pulmão é relativamente fácil de achar infecção, e enfim, o sistema nervoso aí não é uma coisa tão comum e tem outros sintomas que fariam a gente pensar em meningite, né? Celulite, erisipela também basta um exame físico. Exato. Quando você faz isso e não acha nada, cai ali na hipótese de uma infecção de trato urinário. Perfeito. Certo? E aí não é o EAS que vai me dizer isso, é muito menos a cultura. Porque se você esperar a cultura para dar infecção, dar o diagnóstico, você vai lá no caixão da pessoa, né? Porque ela vai sair daí 3 a 5 dias. Então, a primeira questão quando a gente falou do diagnóstico é esse. Então, o diagnóstico da infecção do trato urinário, ele vai vir ou com sintomas de aumento de frequência, disúria, que é dor mesmo a urinar, polaciúria. Então, tem sintoma, ou a pielonefrite com a dor lombar, tal, febre. Então, quando você tem sintoma, aquilo é infecção de trato urinário, independente da cultura e do ES, certo? Perfeito. Então, nesse contexto, paciente jovem, primeira infecção urinária da vida, não precisa de escolher cultura. Basta você fazer uma droga anti-Escherichia coli, ou anti-Klebsiella, enfim, que
amoxicilina, amoxiclavulanato, não precisa ser cipro para todo mundo, fosfomicina em dose única, Bactrim. Então a gente tem um bocado de coisa que não seja quinolona que funciona. E não vou precisar de controle de cura, né? Controle de cura não existe para ninguém, Excelente. exceto para grávida. Perfeito. O resto, a bacteriúria é comum. Então, Excelente. xixi não é estéril. Perfeito. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, já aquela paciente, porque mulher tem muito mais infecção do trato urinário por questão anatômica. Então, aquela paciente que já está na terceira infecção ou que falhou no primeiro tratamento, nessa paciente, obrigatoriamente, você precisa da urocultura, que não é para dar diagnóstico, é para você ajustar o seu tratamento lá para frente. Porque se você deu alta com amoxicilina clavulonato, Bactrim, enfim, norfloxacina, que é uma quinolona um pouco mais tranquila, e ela voltou com os sintomas, significa que tem alguma coisa diferente ali no trato urinário dela. E talvez você tenha que internar dando ceftriaxona, dando um aminoglicosídeo, genta, amicacina. E aí sim, quando daqui a 2, 3 dias sair o resultado da cultura, poder dar alta de forma segura, né? Isso se for uma infecção complicada, porque uma cistite são 3 dias de tratamento ou dose única com fosfomicina. Então, seria esse contexto. Um paciente idoso que vive em casa de repouso, ou seja, ele tem fator de risco para infecção relacionada à assistência à saúde, esse paciente merece uma cultura independente de ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E toda vez que você internar o paciente com sintomas urinários que indiquem tratamento, principalmente com sinal sistêmico, você precisa da urocultura e da hemocultura. Perfeito. Então seria por aí. E nesses pacientes que a gente tem fator de risco para resistência, a droga, se não for uma sepse, né, se for uma cistite principalmente, a droga mais segura certamente que a gente tem em cima da terra, embaixo do céu hoje, são os aminoglicosídeos, certo? Amicacina e gentamicina, principalmente a amica. Mesmo num contexto da Covid nas UTIs, esse era o antibiótico mais seguro que a gente tinha, certo? Qual é a dificuldade do aminoglicosídeo? Toxicidade. Só que se a gente quer acertar naqueles primeiros 3 dias, onde a toxicidade vai ser mínima, porque ela é cumulativa, o aminoglicosídeo é muito seguro. Isso não tenha dúvida. Só um parêntese do aminoglicosídeo é que nenhum aminoglicosídeo é feito mais de 8 em 8, de 12 em 12 horas. Todos os aminoglicosídeos são feitos em dose única, por quilo. Qual é a dose de amica? Depende do peso. Perfeito. Qual é a dose de genta? Depende do peso. Assim como a vanco, enfim. Então isso é muito importante. Então, se não quiser errar, para daqui a 3 dias, ou dar alta sem antibiótico, porque curou, mas se for uma infecção complicada ali, com cálculo, enfim, aminoglicosídeo é o que há. Se você tiver que usar uma outra droga por conta de toxicidade, aí você vai ter que... E é um paciente que reinterna, que tem critério de IRAS. Geralmente a cefepima ou a piperacilina com tazobactam também são opções seguras nesse contexto de fator de risco para resistência. Professor, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que martelar agora em infecção urinária, que piúria não quer dizer infecção urinária. Grumo não quer dizer infecção urinária. Sabe como é que eu trato grumo? Cheiro forte não quer dizer. Não. Sabe, e geralmente, nesse contexto... E isso também vale para infecção, tá, galera? Quando você tem grumo, cheiro forte, urina turva, essas coisas, pode olhar, o pH vai estar alto. Certo? Então, a deposição de grumo na urina provavelmente tem relação com o pH. E o que é muito simples de mudar o pH da urina é vitamina C, certo? A vitamina C, o excesso, é praticamente todo excretado pelo rim e ele vai acidificar a urina. Então, e por que isso é também interessante no tratamento? Porque, como eu disse lá atrás, a urina não é estéril. Sim. Ponto. Só que nem toda bactéria encontrada na urina é uropatogênica. Sim. Certo? Tem as EPEX, né? Por exemplo, a E. coli uropatogênica. É essa sim. Mas não tem como a gente diferenciar isso no dia a dia. Então, nesse contexto, sempre que você tem uma bactéria na urina, ela precisa de uma oportunidade, porque nosso corpo também tem imunidade, né? Sim. Ela precisa de uma oportunidade para grudar na parede da bexiga e daí conseguir inflamar a parede da bexiga. Perfeito. O cranberry, ele nasceu exatamente de se ligar a esse receptor da Escherichia coli e evitar que ela se ligue à parede da bexiga. Muita gente se dá bem com o cranberry. Sim. Mas a questão do uso da vitamina C no contexto da infecção urinária é que você faz uma coisa que está muito em voga hoje em qualquer tratamento, que é mudar o microambiente do local. Certo? Excelente. Então, quando você muda o microambiente da barriga, da urina, do osso, você favorece o tratamento do patógeno.
todo mundo adora indicar hiperbárica. Sim. Hiperbárica é ótimo para mudar o microambiente. Só que vitamina C é muito mais barato e mais simples, né? Então é isso que a gente faz. Urina com grumo, urina com cheiro. Muitas vezes você consegue resolver com acidificação. Olha que dica valiosíssima, hein? Excelente. E não é antibiótico. Excelente. Boa demais. Professor, pra gente puxar um papo aqui também, as quinolonas vêm tomando uma porrada recentemente, né? A gente vem alguns estudos aí mostrando alguns efeitos colaterais e tudo. Elas ainda vão ter lugar na infecção urinária de comunidade? O que a gente tem para falar sobre elas? A quinolona, ela é a única arma via oral que a gente tem para pseudomonas aeruginosa. Certo? Perfeito. Então, quando você tem uma infecção, seja lá onde for, por pseudomonas, se ela é cipro ou levo R, acabou. Você vai ter que internar um paciente, tem que fazer um home care. Então, ela tem sim o seu lugar no nosso dia a dia, certo? Qual é o problema da quinolona? É porque ela é uma droga muito fácil de tomar, muito disponível, tem no SUS, o cipro é barato, é de 12 em 12 horas, não é todo o efeito colateral quando você toma ela ali naquela hora, ela não é muito, então ela são drogas muito boas, certo? Só que o problema é que a longo prazo elas têm esses efeitos colaterais na pessoa, com ruptura de tendão, aneurisma, encefalopatia, enfim, tem um bocado de efeito colateral que não são tão comuns, mas só que quando você aumenta muito a exposição da pessoa, só que a quinolona tem um espectro enorme. Então ela trata de estáfiloacineto, certo? Uma única droga. Então ela tem um impacto ecológico muito forte, certo? Um efeito adverso ecológico muito forte. Ou seja, quando você pega uma Escherichia coli que é sensível à ampicilina, e em vez de dar amoxicilina, dá cipro, o que você está fazendo? Você não consegue chegar no ouvido da cipro e falar assim, ciprinho, tá vendo aquela coli lá na urina? É nela, tá, velho? É só nela. Pois é. Infelizmente isso não vai rolar. Então ela vai também no acineto que coloniza o nosso intestino e vai cutucar o acineto da mesma forma que vai cutucar o estáfilo da pele, da mesma forma que vai fazer isso em todos os compartimentos corporais. No olho, na cabeça, enfim. Então ela se distribui por todo lugar e ela vai fazer o que a gente chama de pressão seletiva em toda essa galera. Então, o problema da quinolona, além desses efeitos adversos no próprio paciente, é o efeito adverso ecológico por conta do tamanho do espectro dela e pelo fato do ponto de vista de farmacocinética e farmacodinâmica, ela chegar em todos os compartimentos corporais. Perfeito. Eu tive um caso na semana passada que foi lindo para não dizer o contrário, certo? Academicamente lindo. Desse ponto de vista. Um paciente que foi fazer uma cirurgia ortopédica, fez um swab nasal e veio com Staphylo aureus multissensível. Qualquer coisa trataria ele, inclusive mupirocina local. E tentaram descolonizar esse paciente com ciprofloxacina oral por 14 dias, certo? E aí o que aconteceu? A pessoa foi fazer o swab de controle. E aí simplesmente o estáfilo, que era muito sensível, virou um MRSA resistente às quinolonas. Então eu vi debaixo do meu nariz a pressão seletiva acontecendo. O filho criado. Exatamente. Certo? Aí encaminhou para a infectologia. Mas, enfim, é só para a gente contextualizar, esse é o impacto da quinolona no nosso dia a dia. E ela não é uma droga ruim, ela não deve ser demonizada, só que ela deve ser usada de forma racional. Excelente. Agora, qual que é o sentido de passar, por exemplo, a gente vê, a gente sabe que a ciprofloxacino é uma quinolona de trato urinário. Leva o fluoxacino para trato urinário faz também sentido? O que acontece? Toda quinolona, qualquer uma delas, exceto a moxifloxacina, que não penetra na via urinária, tem uma nova que está para chegar também, que é a delafloxacina, que também não vai muito bem, elas vão bem em todo lugar. Por que cipro não é uma quinolona respiratória? Não é porque ela não penetra no pulmão. Até porque se tiver uma pseudomonas no pulmão, você pode dar cipro sem o menor problema. Excelente. Certo? Ela não é uma quinolona respiratória e atenção, tá? Esse detalhe pouca gente sabe, apesar de ser uma coisa importante. Cipro não tem ação contra o streptopneumônio, nem contra o streptopiógenos, ou seja, cipro não mata streptococo. E o principal agente de pneumonia é o strepto. Então, não é que ela não é uma quinolona respiratória porque ela não chega no pulmão. Pelo contrário, ela chega e chega bem. Só que ela não pega o strepto. Então, isso é uma lenda urbana que a gente ouviu falar na faculdade, às vezes até na residência, mas na verdade não é. Então, por que a levo, a moxifloxacina são quinolonas respiratórias?
que ela mata o estrépito. Perfeito. Ponto. Só que ambas também chegam na via urinária, também elas se concentram em todo... penetração. Exatamente. Tirando, como disse, delafloxacina e moxifloxacina não penetram na via urinária. Perfeito. Então, por isso que faz sentido, só não é necessário. Perfeito. Excelente. Maravilha. Acho que a gente falou bem aí também sobre infecção urinária, né? Falamos bastante um pouquinho sobre trato urinário. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre infecções de pele. E eu, por exemplo, eu e o Pedro, a gente trabalha no hospital evangélico, né? Então, como a gente tem oftalmo lá, a gente vê muito a questão da celulite. Né? A celulite, principalmente, é a periorbitária ali, né? Então, a gente vê esse receio de atingir o sistema nervoso central, né? Então, a gente fica sempre cuidadoso com isso. Então, professor, quando que a gente vai cobrir um estáfilo MARTA de comunidade em relação a essa celulite? A diferença de uma celulite pré-septal, pós-septal? Eu vou ter diferença no meu espectro de antibiótico? O que a gente pode comentar sobre esse tema? Ótimo. A questão da celulite de face, a gente sempre vai considerar ela grave, certo? Porque, assim, como você já bem pontuou, ela pode atingir o globo ocular e sequelar ou até definitivamente deixar a pessoa cega, pode fazer uma meningite por contiguidade, e aí o grande contexto disso é que ela sempre vai ser considerada grave, certo? Só um detalhe, eu vi um pontual, rapaz, uma extrusão dos 2 globos oculares, uma exoftalmia, né? Por celulite, rapaz. E eu tô com um paciente lá com abscesso cerebral por conta de uma celulite que complicou também. Pois é. Então, a gente sempre tem que considerar ela potencialmente grave, certo? Então, quando você tem, exemplo, um paciente que foi submetido a um procedimento oftalmológico e complicou com celulite, você vai colocar isso no globo das infecções relacionadas à assistência à saúde. E quando você põe alguma coisa nesse bloco da assistência à saúde, você coloca ele no bloco do risco de resistência. Então, essa gavetinha do risco de resistência exige um tratamento anti-MRSA. E celulite de face, salvo aquele caso que você pega bem no começo, tirando essa exceção da exceção, é internação. E aí que vem o papel da tomografia de órbita, para ver se ela é pré-septal ou pós-septal. Do ponto de vista prático, isso, na minha opinião, muda pouco o tratamento. Perfeito. Talvez possa mudar em relação a tempo, se vai ter tratamento cirúrgico associado ou não. Mas do ponto de vista de escolher antimicrobiano, tem o menor sentido, certo? Perfeito. Nesse contexto geral, né? Então, as infecções de pele e tecidos moles, elas são muito complexas, né? Então, a gente vai ter o Congresso Brasileiro, eu vou dar uma aula no dia 16 no Congresso Brasileiro exatamente sobre as infecções de pele e tecidos moles. Anotem aí na agenda, hein? Os ouvintes anotem aí na agenda. Então a gente vai falar um pouquinho dessas epidemiologias. Então o fato é que a gente comentou rapidinho lá no negócio do fator de risco para MRSA. Na pele, nas infecções de um modo geral, celulite, erisipela, abscesso com celulite, estáfilo e estrépito. Não tem muito para onde correr, certo? E as exceções vão começar no pé diabético, que a gente tem uma microbiota polimicrobiana e com tendência a gram-negativo, dependendo da apresentação clínica. Infecção do sítio cirúrgico, que também é uma infecção de pele e tecidos moles, mas aí é uma infecção que vem de dentro do hospital, certo? E as úlceras infectadas, seja a úlcera lesão por pressão, seja a úlcera neuropática, seja a úlcera de estase venosa. Então, essas outras infecções, a gente vai precisar de ter um manejo um pouco mais de epidemiologia local, de quantas vezes já abordou, do que tem do passado e tal. Mas tirando isso, celulite, erisipela, geralmente é estáfilo estrépito e não tem muito o que pensar. Como eu disse lá atrás, estrépito não tem muita resistência e aí a questão da resistência vem com o Staphylococcus e aí ele ser MRSA ou não. Pensando no nosso protocolo, por exemplo, do Santa Rita, chega uma celulite, uma erisipela e tem que internar, nosso protocolo, ceftriaxona, pensando no estrépito, vancomicina, pensando no MRSA. Se for MSSA, ou seja, oxassensível, a vanco vai mal, mas o ceftriaxona dá o apoio. Se for estrépito, o ceftriaxona está lá. Entendeu? Então, para isso que a gente faz esse esquema com o ceftriaxona. Excelente. Se eu tenho esse mesmo paciente com celulite ou erisipela e eu não vou interná-lo, as nossas opções terapêuticas vão ser doxiciclina e Bactrim. Se for uma erisipela clássica, amoxicilina. Isso é o nosso protocolo no Santa Rita, por exemplo. Então, justamente pensando na alta, na internação, ou numa coisa que as pessoas não fazem, não sei porquê, que é o switch EV-VO. Ou seja, você está lá com um paciente que você prescreveu ceftriaxona
e Vanco. Deu 3 dias, tá lindo, tá maravilhoso, mas você quer tratar por 5. Pô, troca para via oral por uma droga que seja eficiente, como a Dox, como o Bactrim, enfim, e trata por via oral. Vai continuar com a mesma eficácia, você já tirou a gravidade, você consegue dar alta precoce, evita celulite, no caso a flebite, né, infecciosa, evita um monte de outro efeito adverso. Paciente internado, excelente, excelente. Perfeito. Eu acho que de infecção de pele também, né, Vitor? Mas uma coisa mais rapidinha, bem né? aí. E aí a gente está começando, então, a avaliar o nosso paciente com infecção abdominal no próximo espaço do nosso roteiro. Lá. E aí? Infecção abdominal, o que eu vou pensar? E qual o espectro que eu vou imaginar para esse paciente? O que o senhor tem de falar pra gente? A infecção intraabdominal, a gente vai ter uma escadinha, literalmente, né? Se eu tenho aquelas infecções relacionadas ao esôfago e estômago, eu vou ter um predomínio de gram-negativos, né? Se a pessoa não tomar IBP à toa, o estômago é até meio que estéril, vamos chamar assim, ou basicamente com H. pylori e tal. E o pior é quem não toma, né? Porque hoje em dia tem uma epidemia de quem toma isso. Então, esse contexto. Então, assim, até mais ou menos ali a primeira porção do duodeno, eu não vou ter quase nada de anaeróbio. Então, fazer tratamento com anaerobicida para todo mundo é besteira. E, cara, eu vou te falar, eu passei... Bom, estudaram na Mesclan, mas não me lembro se vocês pegaram essa época que a gente passava a visita com o Dr. Álvaro na enfermaria de cirurgia. E a gente tirava todos os metronidazol de vesícula que não estava necrosada. Então, assim, a ideia do tratamento do bacteroides, do clostridioides, ela começa a partir da segunda porção do duodeno, mais ou menos, mas principalmente intestino grosso, certo? Aí não tem jeito. Aquela diverticulite complicada, as perfurações baixas. Então, assim, nesse contexto, vale sim a pena fazer um antimicrobiano anaerobicida de cara, seja amoxicilina com clavulanato em monoterapia, moxifloxacina em monoterapia. O metronidazol não é a última Coca-Cola do deserto em termos de anaerobicida. Ampicilina com Subactam. Todas essas drogas têm potencial anaerobicida primário. Uma coisa que é interessante no trato gastrointestinal, de um modo geral, é em relação a tempo, certo? São poucas as cirurgias, as infecções, tirando, por exemplo, a diverticulite, não complicada, tal, mas apendicite, geralmente o paciente vai para a mesa, a colecistite, geralmente o paciente vai para a mesa, enfim. Aqueles quadros em que o tratamento não é conservador do ponto de vista cirúrgico e a cirurgia ela é feita com sucesso, com possibilidade de lavar bem a cavidade, pode ser na peritonite grau 4. Se você teve oportunidade de lavar bem a cavidade, o que a gente fazia lá na Santa Casa, quando estava com o Álvaro lá, era no 3º dia da alta. A gente não viu ninguém falhar do ponto de vista terapêutico. O que eu tenho que levar em conta além do tempo nesse contexto? Comorbidade. Certo? Se é um paciente rígido, se é um paciente, mesmo que seja um pouco mais de idade, mas que seja bem, não precisa de manter ele internado ou manter ele com antibiótico por 10, 14 dias, porque o estudo começou 3 versus 8, 3 versus 5... E o fato é que, assim, na maioria das vezes o 3 ganha de todo mundo. Por quê? O tratamento cirúrgico e a limpeza mecânica já fizeram 90% do trabalho. Aquelas 72 horas de terapia são só para dar uma lapidada na parada. Exatamente. Então, isso é um contexto muito interessante e boa parte das publicações atuais vem trazendo isso para dentro do mundo das infecções. Eu não preciso de muito tempo para tratar muita coisa. Certo? Então, exceto infecções onde você não consegue eliminar o foco, infecções complicadas tipo endocardite, osteomielite. Então, no modo geral, hoje em dia, se você pegar o nosso manual, a maioria das infecções eu estou colocando lá como 5 dias. Ah, mas 5 é pouco. Então, você estende. O fato é que, na maioria das vezes, o 7 é muito. A maioria das vezes, o 5 é suficiente. E se não for suficiente, você estende. Certo? É melhor do que no 5º ele tá muito bem obrigado e você deixar ele mais 2 dias lá só para fazer aquilo lá. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma abordagem que a gente tem trazido à tona para poder ser do nosso contexto, né? Ser do dia a dia. Excelente. Muito bom.
E aí, vamos, o bate-papo tá excelente, né? Maravilhoso, a gente tirando várias dúvidas. Eu vou rever umas 3, 4 vezes, porque tem muita informação. Tem muita informação. Caramba. Realmente. O nosso último tópico aqui, né? A gente sabe que a terapia antimicrobiana não é uma terapia inócua, né? Então, eu tenho vários efeitos colaterais e várias complicações associadas ao uso de antibiótico. E uma delas que a gente vê muito na nossa prática clínica é a colite pseudomembranosa. Né, professor? Que negócio é esse de colite pseudomembranosa? Explica pra gente como recorrente, né? Isso. Como é que a gente maneja isso? Como é que a gente trata isso na prática clínica? A colite pseudomembranosa ou a infecção pelo Clostridioides difficile era Clostridium antigamente e agora renomearam eles. Isso é comum no mundo da micro, tá, gente? Clostridioides é o nome mais atual para ele. Não tava tão elegante. Exatamente. Agora Clostridioides ficou mais bonito. Então, ela é uma infecção que ela pode acontecer de forma primária, geralmente em idoso, associado a dietas, enfim. Mas no contexto principal, ela é uma diarreia que acontece pelo que a gente chama de disbiose. O que é a disbiose? Antibiótico, como você disse, não é inócuo. Quando você dá meropenem, pipetase, Clinda, eles vão lá no trato gastrointestinal, não conseguem chegar no ouvidinho da Clinda e falar, vai naquele estáfilo da pele. Esses antimicrobianos vão e fazem uma verdadeira varredura em tudo que é sensível a ele, certo? Então, quando você faz isso no trato gastrointestinal, acontece a disbiose. Ou seja, o Clostridioides, que é um bicho que é comensal, mas que ele tem um potencial infeccioso, ele sempre ficava ali em competição com acineto, com enterococo. Então, você tinha ali uma competição natural. Quando você dá um antimicrobiano que não mata o Clostridioides, mas que mata toda a galera que está em volta dele, causando a disbiose, que vai acontecer uma hiperproliferação dessa bactéria e, consequentemente, ele vai começar a ser patogênico, causando diarreia. Ela tem esse nome bonito de pseudomembranosa, porque quando você consegue fazer uma colonoscopia, você vê a formação de pseudomembranas, mas não é só isso que vai caracterizar essa diarreia. Isso é o quadro mais clássico. Pode dar diarreia até o megacolon tóxico com ruptura de intestino, né? Que seria o extremo da gravidade. Mas diarreia relacionada ao uso de antibiótico, alguma parte delas tem relação com o Clostridioides. Problema: o nosso método diagnóstico disponível atualmente, na grande maioria dos locais, é a pesquisa de toxina e de um antígeno que existe no Clostridium, que é um método que tem uma boa especificidade, ou seja, quando ele vem positivo você acredita, só que a sensibilidade é muito ruim, muito mesmo, certo? Estamos falando aí em 40% de sensibilidade, 60%, dependendo da situação. Então, ou seja, a maioria dos exames que você pedir, mesmo um quadro clínico muito bonito, vão vir negativos. Sim. E você vai acabar tratando empiricamente, do mesmo jeito, certo? Então, a diarreia pelo Clostridioides, ela tem esse contexto. O ideal é que a gente faça biologia molecular. Existe esse teste no Espírito Santo, em Vitória hoje, só que ele ainda não é tão disseminado. Perfeito. Certo? Então, a gente está trazendo ele também para o nosso contexto do dia a dia. Por quê? Às vezes é mais barato eu pagar R$300 num teste, que é o preço dele, e deixar de dar metronidazol, daqui a pouco vancomicina, no caso refratário, transplante fecal, certo? Porque hoje a droga mais nova para Clostridioides é a fidaxomicina. E também tem os anticorpos monoclonais. Sim. Certo? Que são caros. Então, mais uma vez, para tratar um mal, você vai ter que dar antibiótico. Sim. E não é incomum, às vezes, eu chegar a ver o cara tomando vancoenteral para tratar Clostridio e meropenem parenteral para tratar... Então, sabe? Então, fica uma coisa meio louca. Às vezes precisa, mas você continua fazendo a desbiose com o meropenem e tentando apagar o incêndio com a vancomicina. Então, é isso que acontece mesmo, no final das contas. E a gente tem boa resposta ao metronidazol, geralmente? O metronidazol, nos casos mais leves, você vai conseguir, sim, fazer ter ali uma boa resposta inicial. Se você for seguir à risca um consenso, ele vai mandar você dar 14 dias e, se falhar, fazer vanco. Exato. Se nos primeiros 3 a 5 dias não der certo, o que a gente faz, de fato, é já associar a vancomicina enteral, né? Quebra a ampola, ou você troca. Ou enfim. trocar. Geralmente, quando é um caso grave, eu associo. Perfeito. Certo? E isso tem respaldo de literatura, não é da minha cabeça. Excelente. Então, e a vancomicina, realmente, você quebra a ampolinha de vancomicina, é péssimo gosto, tá? Ruim mesmo. Imagina. Não sei nem vi alguns descrever. pacientes reclamando já. Não sei nem descrever o que é aquilo, não, mas é péssimo gosto. Você pode misturar em um suquinho, alguma coisinha e tentar oferecer. E faz a vancomicina enteral também. Então, não adianta fazer metro venoso
Para tratar Clostridium tem que ser interal. Por quê? Porque você precisa que haja no lúmen do intestino para tentar combater essa desbiose que acontece. Eu imagino uma vancomicina misturada naquele suco do hospital. Que beleza, hein? Não deve ficar nada confortável. Professor, agora a gente quer saber o seguinte. O senhor teria uma mensagem final para esse plantonista que está no pronto-socorro, que tem toda essa gama de antibióticos para dar conta, e ele tá o primeiro plantão dele, ele não sabe para onde ir, e aí, o que você tem para falar para esse cara que tem tudo para voar depois desse podcast? Ele levar uma mensagem final aqui do nosso bate-papo sobre o uso racional de antibióticos. A primeira coisa que tem que ser feita quando você chegar num pronto-socorro é pedir para o seu chefe de serviço se existe um protocolo local de antibiótico e onde ele está. A maioria dos hospitais vai ter um protocolo local de antibiótico, certo? E você guarda ele debaixo do braço, certo? Ou tira uma fotinha, né? Deixa no Pois é, para facilitar isso lá no Santa Rita, a gente colocou num QR Code. Perfeito. E nesse QR Code você aponta o seu celular para ele na hora e já te direciona para a síndrome que você quer tratar. Maravilha. Justamente para facilitar a vida de todo mundo. Então, foi uma inovação que a gente aplicou lá. Excelente. Mas esse é o primeiro ponto. Perguntar se tem. Se você vai para um lugar que não tem antibiótico, certo? Você tem que ter pelo menos em mãos os antibióticos que salvam a maioria das vidas. Ceftriaxona, certo? Vancomicina. Com esses dois você já consegue resolver metade do problema, entendeu? E aqueles via oral para ir para casa, né? Amox e tal. E tentar entender também uma coisa. A dose da droga, a indicação dela e possíveis contraindicações, certo? Acho que isso é o principal. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender na hora de prescrever antimicrobiano é que tinha alguns conceitos que hoje em dia tem que cair por terra. Primeiro deles, bicho bom é bicho morto. Então, tratar bacteriúria significa expor o paciente a risco no futuro, certo? A gente não leva isso em conta. Perfeito. E aí que vem a segunda máxima. Na dúvida, é melhor tratar. Então, essas máximas, elas precisam de cair por terra. Hoje, por quê? Porque hoje a gente tem respaldo, tem um bocado de exame laboratorial, enfim. A gente tem coisa hoje para dizer para a gente que aquilo não é antibiótico. E a maioria dos serviços tem a infectologia dando respaldo, seja à distância, seja em loco, enfim. Então, eu acredito que a gente tem que parar de pensar que esse negócio de bicho bom é bicho morto. É óbvio que na sepse é diferente, certo? A sepse primeiro você atira, depois você pergunta o nome. Então, mas num quadro geral, o paciente pode ser reavaliado, pode ser avaliado ambulatorialmente, enfim. Você pode ter toda essa questão. Lembrar que a gente tem terapias não antimicrobianas para algumas coisas. Eu dei o exemplo da vitamina C aqui, mas para trato gastrointestinal tem um bocado de coisa, para a pele tem eliminar fator de risco, de linfedema, então a gente também tem que atuar de forma preventiva. Perfeito. Certo? Então esse é o contexto para a gente reduzir o uso de antimicrobiano e só puxando o abraço para minha sardinha, lembrar que o paciente tem que ser vacinado, né? Então, com certeza. Se ele sair do pronto-socorro, não precisa nem de ter a prescrição se não souber, mas olha, procura uma clínica de vacina e atualiza sua carteirinha. Acho que isso já é uma boa coisa para você evitar que ele tenha uma pneumonia por pneumococo, por exemplo. Isso aí já fica aí uma sugestão para o próximo bate-papo, né? Com certeza, a gente tem que falar um pouco sobre isso aí. Com certeza. Professor, a gente não tem como agradecer a sua presença aqui. Ilustre, assim, a gente que tem tantas vezes, a gente tem tanta dificuldade no manejo, isso aqui já deu bastante luz. Eu fico aqui conversando, solicitando as minhas dúvidas aqui, cara. Se deixar, a gente fica a noite toda. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter o senhor com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que isso é informação pública e ter a oportunidade de deixar isso praticamente eternizado em meio de podcast é um prazer muito grande para mim e de poder transmitir isso que eu passo meus dias, minhas noites tentando trazer. Então, essa questão de reserva de conhecimento não pode acontecer mais não. Acho que a gente tem que tocar isso para frente mesmo. Com certeza. Tá, então, agradecemos aí o professor Bill, né? Vamos encerrando aí o 9º episódio número 9, sobre antimicrobianos na emergência. Esse não tem como vir em 1,5x não, cara. Esse tem que ser devagarinho, ouvindo devagar. 0,5 devagar, anotando aqui, ó, resumo. Esse vai. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, com a gente vamos aí. encerrando aí mais episódio. E até a próxima. Até a próxima, Emergencast. Tchau, tchau.